Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal e investidor qualificado. E hoje eu vou trazer para vocês aqui as movimentações da minha carteira de janeiro, um mês que parecia não ter fim. Nós estávamos lá para o dia 180 e parecia ainda que faltava muito para terminar janeiro. Foi um mês que, de verdade, muitos fundos atrelados ao CDI, pelo fato de o CDI ser contado dia a dia, trouxeram um rendimento maior. Mas algumas carteiras que têm mais ou menos papel, depende ali de como está a sua composição, foram melhor ou pior afetados por essa questão. Mas, brincadeiras à parte, eu vou trazer para você aqui toda a minha movimentação. E você já deve ter visto aqui no card que eu fiz uma movimentação de mais de 50 mil reais. Sim, é muito dinheiro, mas é que eu preciso que você fique comigo para que a gente entenda exatamente para onde eu direcionei esse dinheiro. Então, se você quer saber tudo isso e muito mais, fique comigo para logo após o vídeo. Então, vamos para o vídeo. Bem, de início eu vou trazer vocês para a parte que eu particularmente mais gosto de ver, que são aqui os meus proventos, os proventos que eu recebi aqui em janeiro. Basicamente foi um mês muito interessante. Eu recebi o valor total aqui de R$ 1.692,28. Está pequenininho? Mas não tem problema, depois eu explico para você aqui da onde exatamente cada um desses valores vieram. Muito por conta dos fundos imobiliários, mas também porque alguns ativos, como as ações que eu tenho, pagaram dividendos e alguns FIP e ES também pagaram determinado valor, e isso fez com que o rendimento ficasse pouco acima do que é o comum para mim. O comum, e você pode ver, por exemplo, aqui em novembro, é ficar nessa casa dos seus R$ 1.500, R$ 1.400, é mais ou menos essa faixa. Sempre tem uma oscilação ali de uns 50, R$ 100 para cima e para baixo, de um mês para o outro, porque tem alguns fundos que estão passando por momentos bem críticos. E para que a gente olhe para a composição geral da minha carteira, eu vou te mostrar esse gráfico aqui que o próprio investidor traz aqui para gente. Essa daqui é a composição da minha carteira hoje em dia, tá bom? Você vai poder perceber que eu fiz algumas inclusões aqui e eu já vou explicar o porquê que o Tigar hoje ele é a minha maior posição. Para quem já viu meus vídeos anteriormente, sabe que um outro fundo estava aqui no Pole Position, que era o XPSF11, um fundo de fundos. Mas para que a gente consiga entender exatamente o que eu fiz, eu preciso antes trazer você para um fundo que eu particularmente tenho o objetivo de retirar totalmente da minha carteira, que é o BLMG11, que é o Blue Macau Logística. Por quê? Ele é um fundo que você vai poder perceber que ele trouxe alguns itens bem ruins, como por exemplo, uma dívida que não é facilmente pagável. Você vai poder perceber, por exemplo, o cronograma de amortização de Jandira, que é um dos mais importantes galpões aqui que nós temos, e ele tem um fluxo muito grande aqui para frente. Não só isso, você vai poder perceber na questão de distribuição de rendimentos que houve lá em dezembro de 2022 uma distribuição de 80 centavos, e desde então o fundo só vem caindo. Só que eles são minimamente inteligentes em termos de tentar chamar um novo cotista, e eu espero que você tenha entendido um pouco da ironia do que eu estou querendo dizer aqui, porque ele coloca que você tem em relação ao fundo um determinado spread sobre a NTNB, porque você está recebendo yield na casa aqui dos seus, por exemplo, 13%. Poxa, é quase injusto para um pequeno acionista que talvez ainda não compreenda exatamente como que os fundos imobiliários funcionam, analisar um gráfico desse, porque olha só, nominalmente nós recebemos 80 centavos. E desde então o fundo vem diminuindo, 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 até que em novembro pagou 30 centavos. Gente, isso daqui é uma queda mas tão grande no yield aqui do próprio fundo, que para você ter ideia, trouxe um impacto na minha carteira muito grande. Eu vi de um mês para o outro cair ali dos seus 66 centavos, que eu imaginei que seria ali praticamente o fundo do poço. Para mim, o fundo estaria ali na casa dos seus 58, 60 centavos, e ele então manda um de 30. Depois subiu aqui para 44, mas enfim, depois nós vamos entender o desenrolar disso tudo. Mas o que acontece? O fundo, ele estava vindo ao mercado, sempre com lives, mostrando o gestor, mostrando o fundo, falando da onde que eles vieram, e não é uma crítica às pessoas, mas é que eu quero mostrar um contraponto. O Nod, de um canal aqui que nós temos do YouTube, que é um grande professor de fundos imobiliários, fez um convite formal para a Blue Macau, especialmente Blue Macau Logística, entrar numa live para explicar um pouco do fundo, falar um pouco do que vai acontecer, e eles disseram com essas palavras: não temos interesse em dar entrevista. E aí eu te pergunto, você
gostaria de deixar seu dinheiro, e esse fundo está aqui na casa de R$ 1 bilhão, deixar R$ 1 bilhão com uma pessoa que não quer dar entrevista, que não quer explicar para o cotista o que está acontecendo, ele simplesmente coloca que você está dando um spread de 4,3% em relação à NTNB? Não é muito justo isso. E, claro, nós podemos ver inúmeras outras coisas, a DRE não é boa, enfim, mas isso daqui é algo que vocês precisam compreender, que basicamente é a nova formação que nós teremos da Blue Macau em geral. Hoje, o Blue Macau ele tem 71% dos fundos que eles chamam de AAA. Só para você saber, esse fundo imobiliário ele tem 4 galpões, sendo que 3 são AAA e um é rating apenas A. E o que acontece? A Oaktree, que não é boba nem nada, hoje tem 29%. Mas no futuro, cada qual terá, como você pode ver aqui, 50% do fundo no geral. Exatamente por isso que a Oaktree está fazendo aportes aqui de 125, 200, 300 milhões de reais, e ao longo do tempo ele fará o pagamento de praticamente toda a alavancagem aqui, ou uma boa parte dela, desses fundos imobiliários AAA. E o que acontece? O BLMG vai ficar com uma participação nesse AAA, e vai ficar com a participação 100% naquele que não é o melhor galpão. E olha só que coisa ruim. Naquele único galpão em que nós não temos um rating bom, o inquilino que estava lá já anunciou que ele quer sair do imóvel e lá na frente ele finalmente vai encerrar essa posição. E eu fiquei pensando, poxa, o fundo, quando eu imaginei originariamente, ele tinha uma alavancagem com a qual eu conhecia, tinha a ciência e estava abarcando esse risco para mim. Mas a entrada da Oaktree me acendeu uma luz. Falei, poxa, peraí, eles não vão entrar simplesmente porque eles querem ganhar uma participação. Eles querem ganhar dinheiro. Se for em prejuízo do cotista, tanto faz. O importante é eles ganharem dinheiro. E aí eu comecei a enxergar que eles foram injetando dinheiro em momento que o fundo não tinha. E eu pensei, poxa, isso pode ser positivo para a sobrevida do fundo. Só que outras situações começaram a me chamar a atenção, como uma falta de clareza em relação a um cronograma mais específico de pagamento. Aqui eles não explicam exatamente o porquê que nós tivemos essa queda. Eles simplesmente colocam aqui em cima para gente que houve, você pode ver aqui, despesas operacionais e financeiras. Eles não colocam mais nada em relação a isso. Despesas imobiliárias também está nesse cinzinha. E você chega aqui no final das contas e consegue perceber que nós não temos um resultado efetivamente claro para o cotista. E imaginando isso, eu falei, poxa, eu já quero sair desse fundo. Mas como que eu posso realizar esse prejuízo e ao mesmo tempo não ter um prejuízo efetivamente financeiro? Eu olhei ali para o XPSF, olhei para o VISC, 2 fundos imobiliários que eu tenho em carteira há bastante tempo, e eu percebi que eles estavam num determinado lucro. O que eu fiz? Eu peguei as minhas cotas de BLMG, vi quanto que eu tinha de lucro em VISC e em XPSF, que os dois juntos davam um pouco mais de R$ 4.000 de lucro. E o que eu fiz? Eu falei, poxa, eu vou pegar R$ 4.000 de prejuízo aqui do BLMG e vou compensar com R$ 4.000 de lucro aqui e eu não pago imposto de renda. Maravilha, foi exatamente isso que eu fiz. Eu vou trazer vocês aqui para os lançamentos. Você vai poder perceber que foi exatamente isso que eu fiz. Tá aqui, ó. Você vai ver venda de VISC, BLMG e o XPSF. Você vai ver aqui os valores, tá bom? É um valor bastante razoável. R$ 28.000 de XPSF, 19.500 de VISC e de BLMG. Este valor aqui, tá bom? 4.600 praticamente aqui foi o valor que eu vendi. E o que acontece? Eu pensei o seguinte, eu não quero efetivamente sair do VISC, tampouco do XPSF, que para mim eles são bons fundos imobiliários. E aí você pode se perguntar, André, peraí, você vendeu os fundos para você recomprar? Você não tá pensando direito? Porque você tá comprando um fundo que você já tinha, você simplesmente está aumentando o seu preço médio e não vai mudar nada. Você não tá batendo bem da ideia? Calma, que aqui eu preciso te explicar algumas coisas. O XPSF, ele é um fundo de fundos, né, como vocês já sabem, e ele está sendo negociado hoje abaixo do seu valor patrimonial. Para você ter ideia, eu cheguei a comprar esse fundo quando ele estava a 0,78 do seu valor patrimonial, valores realmente muito baixos. O VISC, você vai poder perceber que é a mesma coisa, eles também estão abaixo do seu valor patrimonial. E aí o que eu pensei? Poxa, se esse fundo ele tem o potencial de subir, algum aqui 10, 8, 5%, não importa,
eu pensei, poxa, para que eu vou pagar lá na frente imposto de renda se porventura for vender esses fundos? Já que eles estão negociados com um determinado deságio, então eu vendo, recompro ainda abaixo do valor patrimonial e espero voltar para cima do valor patrimonial. E se eu quiser vender, eu faço mais uma vez uma venda aqui com lucro em cima do fundo imobiliário. E o que acontece? A minha estratégia foi exatamente para realizar esse lucro, compensar financeiramente com o BLMG, manter as posições que eu tinha e fazer uma troca. E essa troca foi muito, muito, muito interessante. Por quê? Eu estava olhando um vídeo que eu fiz há muito tempo, decidindo que eu sairia do RBRL11, um fundo da RBR que é de logística, porque ele tinha uma pegada de desenvolvimento, mas aí depois ele abriu mão, não fez mais desenvolvimento e para mim ele tinha perdido o fundamento. Aí eu falei o seguinte, poxa, que fundo de fundos que teria o RBRL dentro da sua composição? XPSF. E naquela oportunidade eu também queria colocar o TIGAR, que é um fundo de desenvolvimento imobiliário, que era exatamente o que eu buscava no RBRL. Só que como eu não sabia analisar exatamente como esse fundo ele se comportava, eu não sabia analisar exatamente cada um dos empreendimentos, eu não me senti naquele momento totalmente seguro. Não que eu não soubesse fazer as contas, não é isso, para olhar a taxa interna de retorno, não é nada disso. Aqui eu olhando para uma gestão que faz exclusivamente isso e você não tem outros fundos imobiliários que são do tamanho do Tigar ou que fazem isso há tanto tempo, eu pensei, poxa, vai ser meio complicado. Então eu vou precisar fazer isso através de um fundo que não me dê uma exposição tão grande no Tigar ou em outro fundo de desenvolvimento, mas mesmo assim esteja exposto. Então eu achei o XPSF. Só que o tempo foi passando, meu conhecimento foi aumentando, fui pesquisar muitos fundos de desenvolvimento e eu estudei bastante, enxergando quais são as 4 etapas principais de um desenvolvimento. E ficando mais seguro com isso, eu falei, eu acho que agora está na hora de eu colocar um fundo de desenvolvimento para dentro. Não de prazo determinado, porque ele tem uma outra característica dentro da carteira, mas um de prazo indeterminado que vá me trazer esta exposição. Então, eu escolhi o Tigar 11, como vocês sabem, que é um fundo de desenvolvimento, que hoje está negociado aqui com um pequeno ágio, mas eu fiz uma compra um pouquinho abaixo aqui desse valor. No final das contas, eu fiz uma movimentação total na minha carteira, bem grande, que foi aqui na casa dos seus mais 50 mil reais. Mas não foi só isso que eu fiz. Você vai poder perceber que eu tenho aqui lançamentos de BRZP, que é um fundo de portos, e o RRP3, que basicamente é a 3R Petróleo. Eu fiz aqui aquisições no valor de R$ 28,80, tá bom? Só que o que acontece? Eu também, e você vai ver na outra página, eu fiz o lançamento aqui de RRP3 no valor de 32. André, mas o ativo não chegou a 32, como que você comprou a 32? Eu lá atrás me comprometi a comprar esse ativo através de opções e eu fui exercido e como eu quero ter esse papel, eu deixei aqui em carteira. E basicamente foram essas as movimentações que eu fiz dentro da carteira, aumentando o meu portfólio, aumentando a minha participação em empresas e fundos imobiliários com os quais eu tenho bastante afinidade, por conta do estudo e por conta do quanto que ele consegue conversar com a minha carteira no todo. E claro, se você gostou das movimentações que eu fiz, deixa aqui um comentário para eu saber se você está comigo no Tigar, no VISC, XPSF ou outro fundo ou outra ação, deixa aqui embaixo que eu vou sempre gostar de saber. E claro, gostando aqui do canal, está completamente bem-vindo para você se inscrever e conhecer a nossa área de membros. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!